Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, hoje nós estamos no dia 27 de janeiro de 2022, uma quinta-feira, muito mais amena aqui em Porto Alegre. Caiu um chuvão ontem aqui na nossa cidade, inundou vários lugares, provocou muita confusão, mas pelo menos as temperaturas caíram. Então, a Forno Alegre vai aguardar para retornar à vida depois de algumas semanas, provavelmente. Por enquanto, voltamos a ser Porto Alegre. Mas vamos falar de coisa séria, pessoal. As notícias sobre a possibilidade de confronto entre Rússia e Ucrânia, e por decorrência envolvendo direta e indiretamente OTAN e junto aí Estados Unidos, elas são muito desencontradas. E quando as coisas parecem que aparentemente vão se acalmando, alguém põe o bedelho no meio para provocar mais. Dessa vez foi a China, que declarou seu apoio à causa russa. E ao mesmo tempo a gente assiste famílias ucranianas se armando para se defender de uma eventual invasão do exército russo. E isso demonstra, pelo menos dentro da amostra de depoimentos que nós temos, que a população ucraniana quer manter a sua independência, e nessa circunstância uma eventual resistência ganha força pelo apoio popular. Mas de uma forma geral, essa bagunça toda ela está repercutindo muito no mercado de petróleo. Se lá em dezembro, quando já haviam essas tensões, é claro, mas não estavam tão à flor da pele, nós tínhamos uma tendência de queda do preço do petróleo, a insegurança energética gerada pelo eventual corte do fornecimento de gás da Rússia para a União Europeia provocou, sim, uma alta especulativa nos preços do chamado ouro negro. Eu fiz um rápido levantamento a respeito da evolução do preço do petróleo Brent no mundo e verifiquei que desde o início do ano, desde 1º de janeiro de 2022, essa commodity subiu 11,8% no mercado internacional. É realmente uma alta bastante significativa e seguramente isso aí vai repercutir no preço ao consumidor aqui do Brasil. A sorte que nós temos, pessoal, é que a moeda brasileira, nesse mesmo período, do início do ano para cá, ela vem numa rota de valorização. Então, se o preço do petróleo Brent subiu nesse período 11,8%, em reais aumentou 6,84%. Então a pressão de alta aqui no preço do varejo não vai ser tão significativa como no resto do mundo. Isso não deixa de ser, não vou dizer uma boa notícia, mas uma notícia menos pior. E aí, gente, eu fiquei pensando numa coisa. Energia, sim, ela é estratégica. Se vocês acompanharem as notícias paralelas a essa questão de fundo que é o conflito armado, vocês vão identificar várias análises projetando como, eventualmente, a União Europeia iria se proteger ou iria evitar uma eventual crise energética em decorrência do corte do fornecimento de gás, especialmente da Rússia para a Alemanha. Já estão encontrando alternativas, passa por países do norte da África, passa pela Líbia, passa pelo Marrocos, Argélia, também pelos países nórdicos que podem aumentar sua produção de gás em alguns pontos percentuais, bem como os Estados Unidos, que através de grandes navios-tanque podem fornecer esse energético para os europeus. Mas aí nós, o Brasil, como é que ficamos? Em princípio, nós estamos à mercê dessas oscilações do mercado internacional. Mesmo que, em termos contábeis, o nosso país seja autossuficiente na produção de petróleo, nós temos um probleminha que é o tipo de petróleo, o tipo de óleo que nós extraímos aqui, grande parte dele não é adequado para produzir gasolina. Aí temos que importar esse óleo específico. Mas a verdade é que, mesmo assim, pode-se, no médio e longo prazo, é verdade, eliminar essa dependência através de investimentos na própria questão da prospecção de mais petróleo no país ou de combustíveis alternativos. E aí eu vou sair um pouco dessa questão única do petróleo. Pessoalmente, pelo menos nos últimos 35 anos, eu sempre defendi que a melhor forma de se gerir uma economia é através do livre mercado. Mas, evidentemente, existem questões mais sensíveis frente às quais nós não podemos simplesmente fechar os olhos e não ter uma certa sensibilidade de alterar um pouquinho as nossas convicções. Eu faço isso em relação à questão energética, que, como várias vezes eu já afirmei aqui no Fora de Curva, é uma base fundamental para
alavancar para sustentar o desenvolvimento de qualquer país, e eu vou fazer umas outras exceções que deu para perceber claramente nesses anos de pandemia. Um dos maiores problemas que o Brasil teve no sentido de conseguir uma resposta mais ágil, mais rápida em relação ao tratamento contra a Covid, seja qual for o tipo de terapia, é que o nosso país simplesmente nas últimas décadas parou quase que totalmente de produzir uma coisa chamada fármacos. Fármacos são os princípios ativos dos remédios. Isso ficou sendo, no mundo, um duopólio praticamente de Índia e de China. E esses dois países acabaram tendo a concentração de poder na produção dos insumos necessários para vacinas. Gente, isso é uma questão fundamental, é uma questão que eu diria de segurança nacional, assim como a questão energética. Um outro ponto que é quase que um consenso no mundo, que entra nessa questão de segurança, é a alimentação. Mas o Brasil não tem efetivamente problema com isso. Nós somos grandes produtores, então realmente não há necessidade de proteção ou de incentivo, porque é um setor que realmente tem muita competitividade. Mas, evidentemente, essa competitividade, isso eu já tratei algumas vezes aqui também nesse canal, ela é cerceada por boicotes internacionais, seja diretos ou inventando alguma desculpa ambiental, onde países como China e União Europeia especialmente deixam de comprar produtos agropecuários brasileiros para proteger sua produção interna. Mas também vão pensar do lado dos europeus, pelo menos que eu conheço mais um pouquinho, se eles não têm a garantia do abastecimento de comida, eles ficam muito à mercê do que acontece em termos de conjuntura global. E é lógico que eles não vão permitir isso, especialmente por serem um continente onde a belicosidade impera de tempos em tempos. E eu entraria em um outro ponto ainda, que é fundamental para que o Brasil realmente tenha condições de competir globalmente em busca do desenvolvimento. É o incentivo ao desenvolvimento científico, gente. Isso aí vai desde a educação básica até a criação de laboratórios, até o financiamento privilegiado para aprofundamento da ciência pura, seja nas universidades aqui dentro do país ou até financiar boas bolsas para quem deseja estudar fora nos principais centros globais. Então nós temos energia, comida, medicamentos e ciência. No momento que esses 4 pilares forem devidamente alavancados, certamente o desenvolvimento do nosso país vai se alavancar e aí nós vamos ter uma grande mudança na história econômica do nosso Brasil. E nesse aspecto, eu não desprezo não uma priorização de política de estados. Acho que tem que acontecer. Muito mais do que isso, eu acho que já é um erro. Não adianta ficar subsidiando setores históricos aqui no país que realmente não fazem muita diferença em termos de competitividade global. E toda essa conversa que eu tive com vocês, ela é muito associada à questão da inovação. E falando em inovação, 2 pontos que eu queria tratar com vocês ainda no Fora de Curva de hoje. O primeiro diz respeito a praticamente uma exigência que o Fundo Monetário Internacional fez a El Salvador para que esse país, para que o governo desse país elimine a Bitcoin como moeda de circulação legal. El Salvador foi pioneiro nisso. O país, há alguns anos atrás, já abriu mão de fazer sua política monetária, deixou que o dólar circulasse livremente lá e tratou como moeda nacional, e inseriu, alguns meses atrás, nesse mesmo status, o Bitcoin, aquela moeda virtual. Efetivamente, a gente tem que reconhecer, El Salvador está pervertendo a política monetária do mundo inteiro. Ao abrir mão de um banco central, esse país está assumindo uma posição inédita e realmente os outros países do mundo não estão gostando disso, porque a arrecadação dos países se baseia em 2 pilares. O primeiro é a chamada política fiscal, cobrar impostos. E o segundo é a política monetária. No momento em que um país abre mão da política monetária e sobrevive, isso torna-se uma ameaça ao status quo dos governos mundiais. Por quê? Porque mostra que é possível. Vamos ver como é que vai ficar essa queda de braço. Mas eu sempre falei, moeda virtual, especialmente Bitcoin, foi uma baita de uma invenção. Só que, pessoalmente, apesar de ser favorável a ela, dificilmente eu acredito
que tal iniciativa vingue no longo prazo por conta de os países não abrirem mão da sua política monetária, que sim, gera muito recurso. Mas vamos ver o que acontece. Boa sorte para El Salvador. Uma outra questão histórica aconteceu na Eslováquia, onde foi feita a primeira certificação de um carro-avião. O veículo tanto pode andar nas estradas como voar pelos ares, com segurança. Eu assisti o teste, pelo menos um clipe do teste, é bem interessante e certamente isso é uma tendência global e daqui a alguns anos seguramente nós vamos estar olhando para o céu e vendo os carros batendo asa lá. A própria Embraer tem iniciativas muito avançadas nesse sentido. Também Holanda e os Estados Unidos estão investindo muito nesse mercado, que deve se tornar algo muito popular aí nas próximas décadas. Um último ponto digno de destaque aconteceu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, onde os cientistas, pela primeira vez, conseguiram gerar energia a partir da fusão nuclear. Algumas vezes já falei aqui no Fora de Curva sobre os recordes que os chineses bateram no sentido de sustentar temperaturas de milhões de graus no sol artificial deles, que é a fusão nuclear. Nos Estados Unidos, eles usaram outro processo e realmente conseguiram gerar energia através da fusão, usando outros princípios, como laser, não entendo direito, mas efetivamente conseguiram. Não foi muito, foi o equivalente a 6 ou 8 pilhas, essas pilhas palito que nós usamos, mas é um avanço histórico e nos próximos anos ou décadas, muito provavelmente essa tecnologia vai banalizar as outras, porque é energia eficiente, limpa, concentrada e muito mais produtiva do que qualquer poço de petróleo, do que qualquer hidrelétrica, do que qualquer parque eólico ou solar. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vou me referir a um estudo chinês lamentavelmente muito importante. Lamentavelmente porque eu não gostei do resultado. Segundo os chineses, quem toma cerveja tem mais risco de contrair Covid. Mas se você substituir o suco de cevada por um vinho, por exemplo, as suas chances de contrair essa doença chata, que já encheu o saco de todo mundo, cai de 10% a 17%. Bom, mesmo em pleno verão aqui no sul do Brasil, acho que vou flexibilizar um pouco meus hábitos etíricos. Vou abrir um vinhozinho hoje à noite em homenagem ao estudo chinês. E com isso, o Fora de Curva vai ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, botando o like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, isso é o principal para a prosperidade desse canal. E não se esqueça, inscreva-se aqui com a gente para fazer parte desse grupo de pessoas que gostam de ver as coisas sobre vários aspectos, sem vícios de esquerda, direita ou de qualquer outra coisa. O nosso objetivo aqui é questionar da maneira mais razoável possível e realmente buscar ampliar a visão sobre questões tão bitoladas que permeiam o nosso mundo de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Até breve. Tchau.